Ora, espero que se encontrem bem. O meu nome é André Ventinhas e, como já sabem, aqui falamos de investimentos financeiros e de literacia financeira. Resolvi, ainda antes de ter preparado a nova parte do capítulo de Lynn Alden, de aparecer aqui e trocar umas palavras convosco, porque estive a acabar de ver uma entrevista de cerca de 35 a 40 minutos com Lacey Hunt. Lacey Hunt é um economista, um senhor com cerca de 83 anos, mas é uma mente muito sóbria e muito lúcida daquilo que se passa neste momento no globo. Foi um homem que passou por imensas coisas, desde Grande Depressão a todos estes ciclos que para ele é mais fácil abordar e fazer qualquer tipo de análise e previsão, uma vez que não existem certezas, apenas probabilidades, mas eu gosto sobretudo de ouvir estas pessoas com muita experiência. E fico com sobretudo 3 a 4 notas daquilo que o Sr. Lacey Hunt nos refere. Em primeiro lugar, existe uma grande quantidade de investimento em inteligência artificial. Há muito capital a entrar no jogo, entre aspas, da inteligência artificial, e a grande dúvida é se realmente isso depois vai ter o retorno do capital que se está a gastar. Portanto, nenhuma empresa quer ficar para trás na corrida, equipa os seus carros da melhor forma possível para eles poderem andar à melhor velocidade possível, mas depois, a nível de eficiência, a nível de eficácia e a nível de resultado final, aí as coisas já serão talvez diferentes. Posso-vos fazer aqui uma analogia. Lembro-me aqui há uns bons tempos atrás, ainda David Beckham e Luís Figo e grandes jogadores de futebol, como também existem hoje, se juntaram para os Galácticos do Real Madrid e, portanto, o Real Madrid formou uma equipa com nomes de peso. Zinedine Zidane, quem gosta de futebol sabe efetivamente daquilo que eu estou a falar. O que depois aconteceu é que esses Galácticos ganharam bola, zero. Portanto, isto que está a acontecer à volta dos investimentos em inteligência artificial é mais ou menos ao nível das empresas, ao nível dos países, ao nível daquilo que é toda a transformação energética, que não se sabe bem quais as externalidades que poderá causar. Esse investimento depois vai ter o seu retorno, e se o retorno for maior que aquilo que é o investimento, aí realmente está-se no bom caminho. Mas e se o investimento não chegar nem a 1/3 ou metade em termos de retorno, e se até for um autêntico balde de água fria, como foi a época que os Galácticos fizeram? Portanto, o Sr. Hunt deixa-nos aqui este tipo de reflexão. O segundo que ele nos deixa é que o beco está a chegar, portanto não há volta a dar. Os bancos centrais hoje que se querem afirmar
como independentes. Eles até aqui foram dependentes daquilo que foi posicionamentos políticos, eles receberam dentro de casa influência política e hoje querem como que lavar as mãos com Pilatos e dizerem que têm de tomar as medidas difíceis. Ora, as medidas difíceis têm de ser tomadas porque estamos a chegar ao fim da linha, ou seja, de uma forma que eu vou tentar passar aqui de maneira que vocês entendam. Existem as duas possibilidades, que é haver uma inflação, ou seja, uma subida dos preços ou um grande posicionamento, um grande correr de papel moeda na economia, e isso depois leva a uma subida acentuada dos preços, tanto do lado da oferta como da procura, e isso o que vai gerar é que depois se tenha de pôr o pé no freio, ou seja, as taxas de juros têm de subir um pouco para arrefecer toda esta subida e fazer com que ela pare um pouco para resfriar o motor económico, ou então existe uma descida, portanto, das taxas de juro para incentivar, digamos que, novamente ao arranque e à aceleração do motor económico. O que o Sr. Lacey Hunt nos refere é que quando estes bancos centrais e quando todo este sistema trabalhou numa direção e quando se está a chegar ao fim da linha, a confusão instala-se, ou seja, nós não sabemos se a cura, se o remédio para a cura é pior do que, portanto, a pior propagação da doença. E isto chama-se estagnoflação. A estagnoflação é continuarmos com uma inflação, mesmo que não seja brutal, mas como ela está, não são aqueles títulos do Tesouro de 2,5% que vos vão proteger e vão proteger o vosso dinheiro em relação ao futuro, que hoje ainda vi numa notícia e que já estão para aí a sair. Quando essa estagnoflação se instala, o problema é que temos a subida dos preços e temos a economia estagnada. E uma economia sem crescimento e com os preços a subir é uma economia que acumula déficits, acumula dívida, faz subir taxas de juro e pode levar a um fenómeno que nós talvez nunca tenhamos assistido nas nossas vidas. Eu não quero ser aqui um pessimista, eu prefiro designar esta análise como realista. Nós também pensávamos que uma pandemia era impensável no nosso tão nobre continente, e que isto era só para os lados da África que sucedia e que só eles é que sofriam deste tipo de fenómenos. O que é certo é que quando não cuidamos do todo, o que se dá nos locais depois vem ressoar nos outros, e nós nunca soubemos o que é uma hiperinflação, o que é uma inflação dos tempos do Weimar, e isto é preciso ler história para que não se repitam os mesmos erros. Ao que parece, se há coisa que os nossos políticos e governadores de bancos centrais não sabem muito é de história, talvez tivessem de ler mais um pouquinho
para, sobretudo, não colocar em xeque a vida dos que cá estão agora e dos que cá vão estar no futuro. Portanto, o Sr. Hunt faz-nos aqui um apanhado em que as coisas continuam todas elas muito voláteis. E para finalizar, é possível a minha interpretação da entrevista que ouvi dele, é preciso depois ter um pouco, como investidor, de sangue frio, porque vai haver ondas relativamente curtas, inflacionárias e deflacionárias, tal e qual como esta volatilidade se está a surgir no mercado, e quando abordamos estas coisas convém estar muito atentos. Nós vivemos durante um período em que os bois andavam à frente da carroça, ou seja, a economia real ditava o comportamento da economia financeira, e aquilo que era o nosso sistema financeiro, mediante o resultado das empresas, posicionava-se e apostava nos carros que iam a determinada velocidade, que iam mais rápido, que eram testados e que estavam consolidados, e este era o normal em que se corria de uma economia real de base para uma economia financeira. Quando invertemos o processo com uma desregulação completa, nós começamos a colocar a economia financeira à frente da economia real. E isto é pôr a carroça à frente dos bois. E se estamos com a carroça à frente dos bois, em algum momento os bois vão ter de bater na carroça. É inevitável. Portanto, todo este gasto de capital a rodo, a apostar fichas na peça X, na peça Y para o carro Z, ou na peça ZXY para o carro S, este tipo de gastos, ainda por cima a título de jogadas de derivados e jogadas paralelas e de empréstimos para que se possa estar na frente, nunca traz bons resultados. E nós cá estaremos para assistir. O que é bom é ouvir uma pessoa como Hunt, com 83 anos, um economista que foi citado nas principais revistas científicas, que escreve para o New York Times, para canais de negócios de todos os tipos, e que é uma pessoa com uma carreira imensa e que por vezes publica até relatórios a custo zero, e esses sim deveriam ser relatórios que a nossa nata política e que está à frente de economia e finanças deveria ler, deveria interpretar e deveria levar em consideração. E por aqui me fico. Voltamos a ver-nos na próxima sessão e continuaremos, se não houver para aí nenhuma entrevista curiosa mais cedo, com a outra parte, a terceira parte de o capítulo 13 do livro Broken Money, de Lyn Alden.